haverá paz no vale para mim. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. E o fato é que nós passamos e estamos, alguns de nós, passando pelo vale da sombra da morte. Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, o mundo inteiro está passando por esse vale. Um vale sombrio, um vale cheio de interrogações, um vale cheio de dúvidas e também cheio de lágrimas. E o fato é, irmãos, que quando passamos por esse vale, nossa alma se contorce e nosso coração se aflige, porque as interrogações surgem, o sofrimento chega e nós ficamos muitas vezes perplexos. E o tema dessa nossa reflexão é também o título de um hino. O autor desse hino é um norte-americano que o compôs mais ou menos nos idos de um ano de 1937. E esse hino foi composto então pelo nosso irmão Thomas Andrew Dorsey. E a história desse hino conta que o nosso irmão Thomas estava certa vez indo numa viagem de trem da cidade de Indiana para a Carolina do Sul. E ele indo nessa viagem, o nosso irmão Thomas, a época que ele escreveu esse hino foi a época também em que Hitler estava avançando com os seus canhões lá no leste europeu, no meio da Segunda Guerra, e todo esse clima de guerra e rumores de guerra, e toda a inquietação que as notícias traziam a respeito de uma guerra que envolveria os Estados Unidos, estava muito próxima deles. Esse irmão Thomas, indo de trem, ali passando por essas cidades, teve um momento em que o trem passou por um vale. E ele reparou que junto ao vale havia um córrego que corria as suas águas mansamente e calmamente. E ele viu também que alguns animais estavam pastando ali perto da orla daquele rio, naquele vale. E havia uma paz totalmente incomum, e uma paz que chamou-lhe a atenção, de ver como os animais estavam desfrutando de uma paz que ele, ser humano, não tinha, e nenhum ser humano naquela época tinha, pelos rumores de guerra que haviam. E ele, inspirado por aquela cena, ele escreveu o hino Haverá Paz no Vale para mim. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 23. Se você souber de cor, você recita comigo. Se você não souber, abra aí a sua Bíblia, não tem problema. Há versões diferentes para o Salmo 23. Se nós queremos ler todo o Salmo, mas a nossa reflexão vai basear-se apenas em um versículo desse Salmo, mas no contexto, logicamente, de todo ele, cujo Salmo traz tantas promessas e bênçãos para nós. O Salmo 23, de 1 a 6, diz então: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que salmo maravilhoso, não é? Ele é um hino que deve ser mesmo cantado, deve ser recitado por cada um de nós, deve ser decorado. Se você não memorizou ainda o Salmo 23, esse é o seu dever de casa dessa semana, decorar o Salmo 23, todo ele, e poder recitá-lo no seu coração. Irmãos, eu quero então, à luz disso, como eu falei, o nosso verso principal é esse, o verso 4. Eu queria então começar pensando que inevitavelmente passaremos pelos vales. Eu e você, por mais que queremos evitar, ou por mais que oremos pedindo a Deus que nos livre dos vales, eles surgirão. Nós passaremos por eles, mais cedo, mais tarde,
de forma mais rápida, de forma mais longa, de forma mais esporádica ou de forma mais constante. O fato é que ninguém estará isento ou fica isento de passar por algum vale em algum momento da sua vida. E o texto então que nós lemos é esse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei mal algum. Se os vales são inevitáveis, eu queria pensar algumas coisas com você à luz disso. Primeiro, lembrar que eu e você vivemos constantemente, irmãos, rodeados de circunstâncias difíceis. Momentos aterradores temos vivido e viveremos. Estamos passando um tempo agora, nesse ano de 2020, que ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. Estamos passando dificuldades e dilemas tão tremendos que nos pegaram todos de surpresa, desde as pessoas mais humildes até os mais poderosos deste mundo, desde os líderes das maiores nações, das maiores potências mundiais, todos unanimemente foram pegos de surpresa. Como dizia um ditado, foram pegos com as calças na mão. Estamos todos nós perplexos com aquilo que está acontecendo, e não fora isso, temos tantos outros dilemas e problemas a enfrentar. Cada um na sua vida particular, com as suas dificuldades, com os seus problemas, temos passado dificuldades. E o vale, na palavra de Deus e neste texto que Davi compôs, ele tem esse significado de ser um local onde você está totalmente vulnerável, onde você está sem condições de defender-se. Qualquer estrategista de guerra jamais colocaria o seu exército passando por um vale enquanto tivesse inimigos no alto das montanhas. Seria destruído imediatamente. E Davi diz que ainda que passássemos ou passemos por um vale de sombra da morte, não devemos temer mal algum. Portanto, o desafio nosso hoje, irmãos, é que diante das circunstâncias difíceis que eu e você viermos a passar, não tema mal algum, porque há um Deus que cuida de nós, há um Deus que vela por nós. O vale é uma via de passagem e não um destino. Eu e você precisamos lembrar disso. Ainda que eu e você passemos por esse vale da sombra da morte, o plano de Deus não é que eu e você fiquemos lá. Deus não nos está levando a passar por um vale para que fiquemos estacionados nele, para que façamos uma morada, uma cabana, uma casa nele. Deus não quer que nenhum de nós estejamos morando num vale de sombra da morte. Ainda que passemos por ele, e Deus tem os seus propósitos nisso, mas de modo algum você deve olhar para o vale e pensar: essa situação minha nunca vai mudar. Esse problema eu jamais vou conseguir sair dele. Essa situação na qual eu me meti, eu vou morrer com essa situação e com esse problema e não vou conseguir dar volta nisso. Não pense assim. Não tenha essa visão derrotada, fatalista e nem de temor. Mas como diz o salmista, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Não haverá vale intransponível nem invencível. Eu e você precisamos lembrar disso. Por mais dificuldades que você passe e eu passe também, em cada momento difícil da nossa vida, Deus estará lá. E a palavra de Deus nos diz ali no texto de 1 Coríntios 10:13, essa grande verdade, essa grande promessa: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aleluia. Portanto, irmão, se você está passando por um vale, Deus te conhece e me conhece. Ele sabe e conhece a nossa estrutura. Ele sabe até que ponto eu e você conseguimos suportar determinada situação. E na experiência que eu tenho vivido, na minha vida própria e na vida de irmãos que tenho acompanhado, eu sempre percebo que o agir de Deus parece que chega nos 45 e 49 minutos do segundo tempo.
já no tempo da prorrogação. Parece que o agir de Deus demora tanto a vir e acontece naquele momento que a pessoa diz: ah, não tem mais jeito, Deus se esqueceu de mim, e aí Deus faz o seu agir. Portanto, Deus conhece muito bem a nossa estrutura. Se você está passando por um vale, é porque Deus vê que você é capaz de suportar, você é capaz de passar por ele. E Deus não te esqueceu e não te abandonou nesse vale. Como eu já disse, o objetivo de Deus não é que você fique lá, mas que você saia de lá vitorioso, com experiências tremendas nas suas mãos, experiências tremendas conquistadas do seu relacionamento com Deus. Portanto, também, irmãos, mantenha o foco e o equilíbrio. Já viu aquela experiência de um equilibrista, que quando está passando por uma corda bamba, ele segura uma vara gigante, e aquela vara é o ponto de equilíbrio dele. Se ele estiver caindo para a esquerda, ele joga a vara para a direita e vice-versa. E começa a cambalear, a vara vai sendo o seu pêndulo para manter o seu equilíbrio e ele conseguir chegar ao final da sua travessia. Mas imagine você, se por alguma razão aquela vara despencasse ou quebrasse, ou alguma coisa arrancasse um pedaço daquela vara do equilibrista. Ele perde o equilíbrio. Ele não tem mais como contrabalancear o seu peso e ter o equilíbrio novamente. Às vezes acontece assim conosco. Algumas coisas da nossa vida muitas vezes são arrancadas de nós. Seja a perda de um ente querido, seja a perda de um emprego, seja a perda de um bem ou de uma situação ou de um status social, ou seja o que for. Perdas são algo comum na nossa vida. Durante a nossa vida nós vamos perder algumas coisas, mas na hora dessas perdas, eu e você não podemos perder o foco, não podemos perder o equilíbrio, não podemos perder o nosso senso de saber que Deus está conosco. Não podemos entrar em desespero como aqueles que não têm fé, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não têm um relacionamento com Deus, mas comigo e com você, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se relacionam com Ele. Precisa haver paz em nosso coração, porque Deus, irmãos, você e eu podemos alongar ou abreviar o seu vale, sabia disso? O nosso tempo de permanência no vale, ele pode ser abreviado ou ele pode ser prolongado. Por que isso? Porque Deus nos leva para um vale com o objetivo de nos ensinar algumas coisas. Mas se a gente entra nesse vale e não aprende algumas lições, eu sempre digo isso, que Deus nos trata às vezes como a nossa situação numa escola. Você está estudando numa escola, numa faculdade, e chega o dia das provas, de fazer a avaliação, e você faz a sua prova. Se você tirar abaixo da média, o que acontece? Tem que repetir a prova. Tem que fazer de novo aquele teste, para que você alcance a nota desejada. Conosco não é diferente. Deus também nos submete a algumas provas, e Ele espera que nós sejamos aprovados. Aliás, a palavra de Deus diz, né? Paulo escrevendo a Timóteo, disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha da verdade, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Eu e você somos desafiados a sermos aprovados nos testes de Deus. E há situações que surgem na nossa vida, seja o assédio sexual de alguém no nosso trabalho ou em outro lugar, seja uma proposta indecente de obter lucro de maneira indevida ou de maneira espúria, seja qual for a situação, Deus estará sempre nos provando. Pode ser até aquele vizinho seu que deixa o cachorro dele fazer a sujeira no seu portão, aquele vizinho que reclama de você, aquele vizinho que coloca a lixeira, os lixos dele tudo na sua lixeira. Qualquer semelhança com fatos reais será mera coincidência lá em casa. Então, não se perturbe nem perca a paz com essas coisas. Não deixe seu equilíbrio, a sua bênção escapar por entre os dedos, diante de falsas acusações, diante
de qualquer provocação que o diabo faça contra você, nós não podemos perder o equilíbrio, irmãos, não podemos perder o foco. Nós somos servos do Senhor e Deus é por nós. Porque Deus permite que passemos pelos vales. Por que será que Deus permite que eu e você passemos? Será que Deus é mau? Lógico que não. E Deus sendo totalmente bom, por que então Deus que é tão bom como Ele é, me permite passar pelos vales? Para que eu e você aprendamos, tenhamos um relacionamento com Ele, possamos nos lembrar das suas promessas, possamos aferrar ainda mais a nossa fé e baseá-la na palavra de Deus e na nossa experiência com Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Como então reagir quando passamos por um vale? Qual deve ser a nossa atitude se esse vale surgir, ou se ele já surgiu aí na sua vida? Como você vai passar por ele agora? Como você vai enfrentá-lo? Medos terríveis que surgem no nosso coração, e nós precisamos confiar em Deus. Saber lidar com os vales, meus irmãos, fará toda a diferença na nossa vida. Nós teremos mais forças para enfrentá-lo na mesma medida que fizermos isso, quando conhecermos mais a Deus. O texto diz então: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A primeira maneira de enfrentarmos esse vale da sombra da morte é não esquecer que Deus está conosco. Como um cântico que nós cantamos, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós precisamos, irmãos, conhecer mais de Deus. Eu trouxe aqui o texto que nós pregamos no domingo passado, domingo retrasado, quando Oséias disse para nós, e a palavra diz assim no Oséias 6:3: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o alvo meu e seu, conhecer mais de Deus a cada dia, ter experiências com Ele, conhecê-lo na intimidade, conhecê-lo através da sua palavra, conhecê-lo pelos seus desígnios, conhecê-lo pelas suas respostas, conhecê-lo pelo sim quando Ele nos dá, conhecê-lo também pelo não quando Ele nos dá, conhecê-lo em tudo aquilo que Ele faz e tem feito nas nossas vidas. Lembre-se também, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Por mais que pareça que as coisas estão descontroladas, por mais que pareça que Deus está ausente, ou que Deus esteja morto, ou que Deus não se importe com a sua situação, não creia nessas mentiras, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse exato momento, toda essa pandemia que atingiu a humanidade, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, nem se ausentou do controle da história em nem um minuto sequer. É só você olhar para o que aconteceu ao longo de toda a história. Outro dia eu ouvi uma frase que achei interessante e que me marcou. Não lembro agora o autor da frase. E alguém perguntou assim: me dê uma prova de que Deus existe. E a pessoa respondeu assim: a existência do povo judeu é uma prova. É uma prova. Porque vai olhar para a história do povo judeu. Não que eles sejam perfeitos, estão longe disso. Mas Deus fez uma promessa com esse povo. Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa para Jacó, para Isaac e Jacó. E a promessa que Deus fez para com esses patriarcas, Ele cumpre até hoje. E uma nação que foi barbarizada, que foi invadida pela Babilônia, que foi dizimada, que foi espalhada pelo mundo inteiro, que foi aquela diáspora que espalhou os judeus por todas as nações. Na plenitude dos tempos, Deus fez um meio para que esse povo voltasse, para que o povo de Israel fosse novamente uma nação. E completaram-se agora 70 anos de que essa nação se reergueu. E hoje, mesmo com 70 anos de idade, podemos dizer assim, é uma das grandes potências deste mundo. Isso é prova de que Deus existe.
uma nação que já passou por tudo que Israel passou, e isso ainda se provará ainda mais no final de tudo, quando lá em Apocalipse diz que todas as nações, os reinos, se levantarão para destruir Israel, e o Messias virá e vai defender aquele povo. Aleluia. E mais uma vez Deus mostrará e cumprirá a sua promessa para com Israel. Então, lembre-se que Deus está no controle e não baseie a sua fé nas emoções. Quando o seu coração estiver aflito, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele é falho, ele é limitado. E nós não podemos basear nossas decisões e nossa fé não pode basear-se no que o coração sente, mas tem que basear-se naquilo que a palavra de Deus nos fala. Lembre-se, irmãos, das promessas de Deus. Aí você vai dizer, mas que promessa? Eu não consigo lembrar as promessas todas de Deus. Tenta lembrar de alguma. Não lembrou de nenhuma? É só lembrar o salmo que acabamos de ler agora. O Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Quer promessa melhor do que essa? Para não falar de tantas outras, olhe só, esse Salmo 23 são 6 versículos. Nele estão embutidas 6 promessas maravilhosas de Deus. E Deus promete cuidar e trazer bênçãos sobre a minha e a sua vida. Como o Salmo 37, o verso 25, meu versículo favorito, que já falei aqui, que o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Salmo 30, verso 5, onde o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e diz, o Senhor rejeita o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, do caminho dos ímpios, perecerá. Deus conhece os nossos caminhos, as nossas veredas, o Senhor é fiel. Lembre-se das promessas de Deus. Na hora que o seu coração estiver vacilante, lembre que Deus cumpre e cumprirá todas as suas promessas. Faça do vale, meus irmãos, um tempo de aprendizado. E a conclusão que a gente chega é essa que está aí. Nós aprendemos mais em uma experiência no vale do que no topo da montanha. Se você quer ter experiências com Deus, prepare-se para os vales. Se você quer eu tenho uma experiência para contar, que eu passei com Deus, prepare-se para passar por um vale. Essa semana eu estava conversando com um irmão, que está aqui entre nós agora, e ele contou um vale que ele passou. E ele batia em várias portas procurando trabalho, procurando um emprego. E nenhuma porta se abria. E ele foi insistindo, pegou a sua lista de contatos e foi ligando. Olha, você não tem um trabalho aí? Eu quero trabalhar, não estou querendo dinheiro de graça não, quero trabalhar. E nenhuma porta se abria. Ele orou a Deus. E Deus falou assim, liga para fulano de tal, um ímpio, alguém que não servia a Deus. E ele falou, mas Senhor, eu vou ligar para esse ímpio, enquanto tem tanta gente do teu povo que pode me dar um emprego. E Deus falou, liga para esse homem. E Deus moveu o coração daquele homem para dar um serviço para esse nosso irmão. E ele pôde glorificar ao Senhor por essa porta que Deus abriu. Uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Mas vai querer passar o que ele passou, você não ia gostar. A aflição, noite sem dormir, e o Natal chegando, e cadê o peru de Natal que não aparece? E cadê os presentes que não... Foi uma luta, mas Deus deu a vitória a ele, aleluia. Se quiser contar essa história inteira, completa com detalhes, fale com o Rivaldo, não era para falar o nome, esqueci. Fala com o Rivaldo, que ele tem aí ele e a Cláudia têm uma história para contar. Irmãos, tenhamos experiências com Deus, vamos passar pelo vale, mas crendo que Deus está conosco, não há o que temer. Finalizando, mesmo no vale, não estaremos sós. É o que o Salmo diz, nesse verso 4, o final dele, que você conhece tão bem. Ainda que eu ande, vamos falar junto? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Assim, irmãos, nós chegamos à conclusão de que não temos mesmo o que temer, porque há um Deus que anda conosco nesse vale e está ao nosso lado. Pode passar aí, Daniel. Correção, proteção e consolação é aquilo que Deus promete nos dar. O pastor de ovelhas, quando tinha ali no seu trabalho de cuidar das ovelhas, ele usa esses dois instrumentos, uma vara e um cajado. Com a vara ele afugenta, ele dá proteção às suas ovelhas, afugenta os inimigos, os predadores, lobos, leões que vêm tentar arrebatar as ovelhas do aprisco. Com a mesma vara, o pastor também fustiga a ovelha, dá umas varadas nela para que ela volte para o caminho. E com um cajado, é um instrumento de proteção em que o pastor tira e traz de volta uma ovelha que caiu no lamaçal, que caiu num precipício. Ele tem uma parte dele curva para que possa envolver o corpo da ovelha e tirá-la de uma situação de perigo. E o salmista está dizendo que a tua vara e o teu cajado me consolam. Dois instrumentos que Deus usa para cuidar de nós, e ambas trazem consolo à nossa alma. Ambas trazem crescimento para a nossa vida. E nós podemos esperar de Deus isso mesmo, irmãos. Correção quando necessário. Podemos esperar dele proteção e também a sua infinita consolação. Deus então usa de todos os meios para nos trazer de volta ao seu aprisco. E no vale nós temos mais experiências com Deus. É ali no vale como passou Abraão, quando Deus disse a ele: Abraão, você vai sacrificar o seu filho Isaque para mim. E Abraão indo ali ao Monte Moriá, acompanhado de Isaque, seu filho, com o fogo, com a lenha e com uma faca na mão. Isaque pergunta: pai, cadê o cordeiro? Tem tudo aqui, mas não tem um cordeiro para o sacrifício. E Abraão disse para Isaque: Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. E os nomes que Deus foi recebendo ao longo da história bíblica: Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tidisqueno, e tantos outros títulos que foram sendo dados a Deus. Sabe em que circunstâncias eles surgiram? Em momentos de profunda agonia, em momentos de desespero, em momentos de grande provação. Não foram nos momentos de grande felicidade em que Deus manifestou-se e o povo de Deus obteve experiências com Ele, mas foram nos momentos do vale. Estamos passando num vale agora, irmãos, e temos a possibilidade e a oportunidade de, ao passarmos por esse ano de 2020, termos grandes histórias para contar. A minha oração é que você e eu, ao chegarmos no final desse ano, não cheguemos com aquele ar de lamento somente, como é comum na virada do ano, né? Não vejo a hora desse ano acabar. O ano que vem vai ser muito melhor. 2021, aí sim, a onça vai beber água. Aí sim, eu vou dar a volta por cima. 2021, esse ano 2021, de 20, não quero nem que fique na lembrança. Vamos riscar ele. Não seja assim. Mas que eu e você chegamos ao final do ano dizendo: temos por lutas passado, o hino do nosso cantor, né? Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Amém? Essa deve ser a nossa oração no final do ano. Então, no final do ano, não quero ninguém com lamento, com chororô, amaldiçoando 2020. Vamos passar por essa prova, dando glória a Deus em nome de Jesus. Também, irmãos, como fazer do vale uma bênção? Há um local aqui em São Paulo, um local de retiro, que o nome chama Vale da Bênção, não é? E como eu e você podemos fazer para que o nosso vale seja uma bênção também? Primeira coisa, eu e você precisamos entregar a nossa vida a Deus.
Se você ainda não é um servo de Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, lamento dizer, vai ser difícil você passar por esse vale de forma intocável. Vai ser difícil e vai talvez ser mais prolongado ainda o tempo de permanência seu neste vale. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se você fizer dele o seu norte, o sol da justiça, o seu bom pastor, que vai andar contigo, que não vai tirar todo o medo do seu coração durante o vale, aí sim, eu creio que você vai passar incólume diante desse vale de lágrimas que você está passando. Lembramos, irmãos, que tudo é para o nosso bem, ou melhor, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não está dizendo algumas coisas, está dizendo que todas as coisas. Isso mostra o quanto que Deus está no controle da nossa vida. Um Deus que controla todas as coisas. E cada coisa que nos acontece, há um propósito de Deus em transformar isso em bênçãos da nossa vida. Eu sempre digo que Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Deus é especialista em transformar tragédias em vitórias. Especialista de transformar fracassos em triunfos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Basta que eu e você creiamos que Ele é capaz de fazer assim e coloquemos nossa fé nele. Portanto, irmãos, descansemos em Deus e no seu amor. Há um salmo maravilhoso que o salmista diz assim: tal como uma criança desmamada, tal é assim a minha alma para contigo, ó Deus. Imagine essa cena, uma criança desmamada, ou seja, uma criança que acabou de mamar, uma criança que acabou de se alimentar do leite da sua mãe. Que coisa mais maravilhosa do que essa, um bebê ali já com a barriguinha cheia, depois de ter mamado e agora deitado no colo da sua mamãe. Assim o salmista diz que era ele para com Deus. Tal criança desmamada no seio da sua mãe, tal é minha alma para contigo, ó Deus. Descanse em Deus, meus irmãos, descansemos em Deus. Ainda que a luta esteja grande, confie no Senhor. Ainda que o mundo esteja rugindo ao seu redor, descanse e durma no colo do Pai. Ainda que as situações sejam adversas na sua vida, ainda que canhões do inferno estejam apontados para a sua cabeça, creia que maior é o que protege você, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E experimente então essa paz no vale. Olha o que o salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Para enfrentarmos esses vales da nossa vida, não podemos esquecer disso, ignorar a presença de Deus na nossa vida. Não viver uma vida e tomar decisões e ter atitudes que ignorem ou que pareçam e transpareçam alguém que não conhece a Deus. Não é o nosso caso. Não é o caso de cada um dos servos do Senhor. Não podemos viver uma vida como se Deus não existisse, ou tomar decisões, muitas delas precipitadas, acaloradas, de forma muitas vezes até violenta, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse no controle da nossa vida. Nós somos servos de Deus, e tudo aquilo que nos acontece tem um propósito do Senhor para nos abençoar. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que eu e você consigamos experimentar essa paz no vale. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, creiam em mim, creiam em Deus e não se atemorizem. Recebamos, irmãos, essa paz que Jesus nos dá. Uma paz que não significa ausência de guerra, mas ao contrário, é paz mesmo em meio à guerra. É essa paz que Jesus quer nos dar
e Ele há de dar a cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Amém.